Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar, tá? Um tópico muito importante, um tópico, na verdade, de matemática, no qual nós vamos utilizar para aplicar depois, mais tarde, nos nossos estudos em cinemática vetorial. E o tema é sobre vetores. Bem, eu tenho aqui para utilizar como motivação, tá? Fazer uma pequena dinâmica aqui para você imaginar uma situação que provavelmente você já viveu, você já presenciou. Então, fiz aqui um mapa onde aqui está a sua casa, né? Bem simples, um esboço. E aí você estava com vontade de dar um rolê, de passear. E aí você simplesmente, na hora que está saindo, a sua mãe pergunta: onde você vai? Aí você responde: ah, eu vou ali. Bem, ela, obviamente não satisfeita com sua resposta, pergunta: ali onde? E aí você dá uma informação, né, de que vai, ah, é uns 300 metros daqui. Bem, claramente é uma resposta incompleta. Você só disse a distância que você vai percorrer. Então, com base nisso, vamos dizer então que esses 300 metros da sua casa seria mais ou menos aqui, né? Um raio aqui de 300 metros. Olha, é claro que se formos tomar esses 300 metros, você poderia estar, né, aqui, né? Você poderia estar aqui nesse ponto, né? Você poderia estar aqui nesse ponto, ou seja, muitas possibilidades. Sua mãe, como não é boba nem nada, então ela pede outra informação. Seja mais preciso, né? 300 metros não é bem uma resposta muito boa. Aí você dá mais uma informação. Ah, fica aqui na rua de casa. Bem, se você disse que fica na rua da sua casa, né? Suponhamos que seja essa a rua da sua casa. Vou colocar aqui de verde. Tá? Bem, você acabou de dar uma informação a mais. Então toda essa parte aqui, ó, foi eliminada, né? Então você, se sua mãe fosse procurar, ela te acharia aqui nessa rua, que eu pintei de verde aqui. Bem, ainda assim, não é suficiente. Aí você diz: olha, tá na rua de casa, subindo. Ah, então você acabou de indicar que é nesse sentido aqui, ó. Bem, com essas informações, você acaba de dar para sua mãe todas as informações que ela precisaria para te procurar. Quando você disse que a distância onde você ia era 300 metros, você deu o que nós chamamos, né, de uma informação, que seria o módulo desse deslocamento. Certo? Quando você disse que seria na rua da sua casa, você deu uma ideia da direção, ou seja, que ficaria ao longo dessa rua. E quando você falou se era subindo ou descendo a rua, você deu o sentido do seu deslocamento. Então, dessa forma, essa grandeza do deslocamento ficou definido, então, totalmente por essas três informações que você deu para sua mãe. Tá? Então, módulo, direção e sentido. O ente que tem essas três características, que neste caso aí foi seu deslocamento, essa grandeza física, né, é o que nós chamamos, então, né, de vetor. Tá? Lembrando ainda que quando você deu o módulo, você ainda falou
a unidade de medida, né? Que neste caso você deu em metros, né? Então, com essas informações, né, você então pode definir totalmente e de maneira única a grandeza física de interesse. Tá? Beleza? Então, vamos agora para a parte para definir esse vetor, tá? E como representá-lo. Bem, agora que vocês já tiveram uma ideia básica, né, do que nós estamos tratando aqui, nós vamos agora colocar de uma forma um pouco mais matemática, né, por assim dizer, como a gente trabalha com vetores, o que é ele, né? Bem, um vetor, como você já bem viu, é basicamente então um ente matemático, né, que possui três características fundamentais, que é o módulo, direção e sentido, tá? Bem, como você representa esse vetor, então? A representação geométrica desse vetor, tá, vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar aqui um segmento de reta, tá? Tá aqui, beleza? Este segmento de reta apontando para uma determinada direção e sentido no espaço, tendo geralmente uma representação com uma letra, tá? Vamos chamá-lo de vetor A, por exemplo. E para não confundir com a letra comum somente, vamos colocar uma setinha aqui em cima. Bem, é assim que nós representamos um vetor, tá? Bem, o que seriam essas três características, né, modo, direção e sentido aqui dentro deste contexto? Bem, o módulo, também chamado como intensidade, magnitude, norma, tem vários nomes, tá? Eu vou me referir a esse tamanho dele aqui, ó. Este tamanho, tá? Então, basicamente, eu quero dizer para vocês, né, que o módulo, né, seria o tamanho dele, beleza? E o que seria o sentido? Bem, pessoal, o sentido seria simplesmente, então, a gente indicar, seria a linha que liga as duas extremidades desse vetor, tá? Então, o sentido, basicamente, é essa linha aqui azul que eu vou tracejar, ó. Tá? Perdão, a direção, né? Então, a direção é esta linha azul, né? Por exemplo, nós temos a direção horizontal, a direção vertical, né? Só que dentro dessa direção horizontal ou vertical, nós teremos para cima ou para baixo, ou para a esquerda ou para a direita. E é justamente que vai entrar nosso sentido. Então, nós temos aqui nossa direção, é a linha que une as duas extremidades do vetor. Certo? E por fim, né, nós temos o sentido. O sentido, pessoal, será para onde esta seta aponta. Tá? Beleza? Então, sentido para onde a seta aponta. Bem, com isso em mente, eu posso dizer então que esse nosso vetor, tá, a grosso modo, né, é um ente que tem
modo, direção e sentido, né? Ou simplesmente ele é um segmento de reta orientado no espaço, né? Certo? Tá? Tá? Então, seria isso. Tá? É um segmento de reta orientado no espaço. Neste caso, nós temos ele aqui no plano, né? No plano desta folha. Tá? Mas ele também pode estar no espaço, né? Ou seja, em 3 dimensões. Nós trabalharemos grande parte do tempo em somente 2 dimensões, tá? Aqui no ensino médio. Bem, para que você tire um pouco as dúvidas, né? Para não confundir direção e sentido, que a gente confunde muito, eu posso fazer o seguinte esboço aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho esta direção, a vertical, e esta direção, a horizontal. Bem, para cada direção, eu vou ter 2 sentidos. Então, eu terei aqui para cima, o sentido para cima e o sentido para baixo. Na horizontal, eu vou ter o sentido para a esquerda e o sentido para a direita. Bem, com isso, então, fica claro a diferença entre essas duas coisas. A direção seria a linha e o sentido é para onde você está indo sobre essa linha, ou para um lado ou para o outro. Bem, dada essa definição básica do que é um vetor, nós agora vamos trabalhar com algumas operações envolvendo esses vetores, tá? Antes de mais nada, muitas vezes se representa um módulo, tá? Para representar o módulo desse vetor, se utiliza 2 formas. Tá? Como é que se representa o módulo? A representação do módulo, nós vamos representar esse módulo de 2 formas, tá? Vou colocar aqui com a canetinha livre. Então, o módulo desse vetor A, ou a gente tira a seta, tá? E aí nós vamos estar nos referindo ao número, ao valor numérico, ou nós podemos colocar 2 barras aqui com o vetor dentro dele. E aí nós estamos representando o módulo desse vetor. Logo mais, nós depois aprenderemos como calcular esse módulo do vetor. Tá certo? É isso aí. Bem, nós já demos então uma definição aí mais matemática do que seria esse vetor. Tá? Então, vamos aqui rapidinho apresentar algumas operações envolvendo esse vetor. Esse vetor, né, ele se comporta muitas vezes, dependendo do tipo de operação que você faz, como se fosse um número, tá? Lembrando que ele não é um número, né? Você até poderia entender como se fosse um número que tem uma direção e um sentido, tá? Bem a grosso modo, para facilitar seu entendimento. Mas então, o que aconteceria se eu pegasse um vetor e multiplicar por um número que eu conheço? Um número, 1, 2, um número natural, um número real, tá? 2,5, pode até ser um número negativo também, números reais. Então, vamos lá. Eu vou considerar esse vetor aqui, ó. Então, vamos ver se está tudo ok. Como é que você descreveria esse vetor? Este vetor, ele tem quantas unidades contando em quadradinhos aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, ele tem módulo 4 quadradinhos. Qual seria a direção dele? Ele está na horizontal aqui, ó. Tá? E para onde? E que sentido? Para a direita. Percebe, então, eu acabei de falar 3 características: módulo, direção e sentido. Descrevi, então, completamente esse meu vetor A. E como seria multiplicado aqui por um número? Então, eu vou considerar um número. Este número eu vou chamá-lo de escalar. Essa letrinha se chama lambda, tá? Uma letra grega. Então, vou utilizá-lo para denotar aqui o meu número que eu quero multiplicar por esse vetor. Então, vamos multiplicar essa operação. Vamos fazer essa operação. Vamos multiplicar o lambda por este vetor A. Tá?
Aqui eu não coloquei o vetorzinho aqui, ó. Vetor A. Tem a setinha aqui em cima. Beleza? Ó, então vamos. Então, como seria, então, 1 vezes A? 1 vezes A. Olha, pessoal, esse vetor, o 1, pessoal, é o elemento neutro também dessa multiplicação. Multiplicando esse número por esse vetor, eu vou obter um vetor, tá? Beleza? E este vetor será exatamente o mesmo, né? Eu não mudo nada. Ele continua sendo o mesmo vetor que eu tinha antes. Vai dar o vetor A. Muito fácil, né? Opa, apaguei aqui. Certo? E então nós temos aqui o vetor A, o mesmo que eu tinha antes. Ou seja, o 1 é um elemento neutro aqui na multiplicação também com vetores. E se eu agora fizer 2 vezes A? Bem, você já deve imaginar, né? Eu vou ter aquele meu vetor dobrado de tamanho. Então, se eu tenho 4 quadradinhos, eu passo a ter 8 quadradinhos. Então, este seria meu vetor 2A. É o dobro. É o mesmo vetor com o dobro do módulo. Então, você já deve imaginar. Se eu multiplicá-lo por meio, né? Ou seja, 0,5. O resultado que eu tenho é metade do módulo. Se ele tinha 4 quadradinhos, ele passa a ter 2, né? Então, ele tem a metade. Este é o vetor 1 sobre 2A, ou A sobre 2, né? E se eu multiplico por menos 1? Aqui já fica interessante, hein? Então, se eu fizer menos 1 vezes A, o resultado é a inversão do sentido do vetor. Então, se ele está ou seja, o módulo, assim como multiplicado por 1 mantém o mesmo, ele agora vai só terá o sentido oposto. Vai ficar assim, ó. Olha. Este seria o vetor, então, menos A. Ele tem o mesmo módulo e mesma direção do vetor A, porém com sentido oposto. Tá? E por último, se eu multiplicar 0 pelo A, aí não tem uma representação, né, gente? O resultado é 0. Tá? Seria o vetor nulo, tá? Se você quisesse representar assim para ajudar, seria um vetor com módulo 0. Tá? Então, para resumir o que nós temos aqui, tá? Multiplicar um vetor por um escalar é equivalente a multiplicar seu módulo por este escalar. Certinho? Bem fácil, né? Vamos prosseguir agora para uma outra operação. Agora, vamos fazer a soma de vetores. Olha, nesse passo, né, nessa parte da nossa aula, nós vamos trabalhar então com a soma de vetores. Enfatizando, essa soma que eu farei, tá, que nós trabalharemos aqui, é utilizando o que nós chamamos de método geométrico. Tá? Ou seja, nós vamos basicamente construir aí polígonos, né, como resultado. Ou seja, vamos trabalhar aqui com essa soma de vetores formando figuras aqui no plano. Daí o método geométrico. Nós vamos trabalhar com expressões matemáticas, tá? Também por isso chamado método geométrico. Bem, então vamos imaginar esses dois vetores A e B. Tá? Esse vetor pretinho aqui, A, e esse vetor vermelhinho, B. Tá? Todos eles, né, com as suas características respectivas, no modo, direção e sentido. E o que nós vamos fazer? Queremos calcular, então, a sua soma, A mais B. Tá? Então, eu vou apresentar dois métodos que são equivalentes. E aí você vai trabalhar
com aquele que você se sentir mais confortável. O primeiro deles é o método polígono. Então, como seria aqui A mais B? Como faríamos isso? Bem, pessoal, é uma representação totalmente gráfica, por isso método geométrico. Vamos lá? Então, qual é a técnica? Nós podemos colocar, então, o vetor A, vamos replicá-lo aqui, ó. Aqui. Está aqui ele representado. Aí vou colocar aqui a extremidade, a pontinha do B bem aqui em cima dele, ó. Vou pegar o B e colocar bem aqui. Tentar colocar o mesmo tamanho para ficar fiel à figura, né? Tá aqui o vetor B, ou seja, eu coloco um na extremidade do outro. A cabecinha desse na bundinha desse, a gente pode dizer assim, né? Então, qual que seria o vetor resultante? O vetor resultante seria, então, a regra é você pegar da extremidade do primeiro e levar até a cabecinha lá daquele do segundo. E este é o nosso vetor resultante, que eu vou chamar aqui de R. Tá? Certo? Então, isso é o que eu chamo de método do polígono. Certo? Bem, é importante dizer que esta soma ela é comutativa, ou seja, a ordem dessa soma não importa. Significa que A mais B é igual a B mais A. Vamos mostrar isso? Né? É fácil. Basta eu pegar primeiro agora o B. Então vai ficar como? Eu pego aqui o B primeiro. Tá certo? Nosso vetor B. Pego agora e coloco aqui na cabecinha do B a bundinha do A, né? Então vai ficar o seguinte, ó, coloca ela aqui, ó. Tem que ser fiel ao desenho, né, pessoal? Se você tiver uma régua, às vezes, ou um papel quadriculado como esse meu, fica mais fácil. Aqui. Logo, o meu vetor resultante, que eu estou usando aqui a canetinha azul, será este aqui, ó. Sai da bundinha do primeiro e chega na cabeça do último. Que nesse caso aqui é o segundo, né? Pronto, meu vetor R. Não sei se vocês perceberam, mas este vetor e este vetor, esses dois vetores azuis são iguais, tá? O que mostra para nós que não importa a ordem que eu faça essa soma, ela é a mesma. Isso aqui eu chamo de método polígono. A vantagem desse método é que eu posso somar aí em quantos vetores eu quiser de uma vez só. Basta seguir esta ordem, colocando um na extremidade do outro. Bem, a regra do paralelogramo tem uma importância muito grande, nós vamos utilizar muitas vezes, tá? Principalmente aí na hora da decomposição de vetores, que veremos mais à frente. Então, prestem bem atenção. Eu vou pegar aqui, tá? Nesse segundo método, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor A, por exemplo, aqui, né? Opa, vou colocar com a cor preta, né? Para ficar fiel ao nosso padrão de cores aqui. Tá aqui, ó. Esse é o nosso vetor A. Certo? E agora, em vez de colocar a bundinha do B na cabeça dele, eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar os dois de bunda com bunda, né? Seria assim, ó. Respeitando 1, 2, 3, 4, 5, né? Que ele tem 5 unidades. Basta você ver o desenho
principal aqui do lado. Aí, tá aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o vetor B. E aqui, o vetor A. Bem, então, como é que consiste a soma desses vetores? Agora, nesse método paralelogramo. É simples, ó. Basta eu pegar aqui, vou pegar uma linha e tracejar uma linha, fazer uma linha paralela. Vamos lá. A partir aqui da cabecinha do A, eu vou traçar uma linha paralela a B. Ó, certo? Então, eu vou tracejá-la aqui, ó. Isso é uma linha imaginária. Aqui, ó. Tá vendo? Vai ser uma espécie de diretriz para nós seguirmos. E da mesma forma, fazer uma linha a partir da cabecinha do B, paralela ao A, ó. Tem que ser bem bonitinho, ó. Paralela. Certo? Vamos fazer um tracejado aqui. E então como vai ficar o nosso vetor resultante? O nosso vetor resultante vai então partir aqui, ó, da bundinha dos dois e chegar até o final do encontro dessas duas paralelas aqui, né? Tá aqui, ó, a cabeça da setinha. Este aqui é o nosso vetor R. Então, nas três figuras, você pode perceber que este R é o mesmo, tá? Não importando o método que eu faça. Vale também a regra da comutatividade, né? Então, eu posso somar, colocar o B no lugar do A e o A no lugar do B, que não vai interferir em nada. Então, nós temos aí como fazer então a soma, né, geométrica, né? Tanto usando o método polígono como a regra do paralelogramo. Agora vamos para a subtração. Dessa vez, então, nós vamos trabalhar com a subtração desses vetores. Eu não vou me alongar muito aqui nas outras maneiras de fazer isso, vamos apresentar apenas uma maneira, tá, que vai servir para vocês e vocês vão entender bem. É bem simples, bem rápido. Então, vamos lá. Para poder fazer, então, a subtração, eu vou pegar a seguinte forma. Eu vou utilizar uma regra parecida com a regra do paralelogramo. Então, vou colocar esses dois vetores, A e B, ligados por sua extremidade, que eu estou chamando aqui da bundinha deles, né? Então, tá aqui, ó. Vou pegar nosso vetor A aqui. Nessa mesma extremidade aqui de baixo, eu vou colocar o meu vetor B. Pronto. E aí, a seguinte operação. A subtração, tá, de dois vetores, a direção do resultado da subtração ficará na linha que liga as duas cabecinhas das setinhas aqui, ó. Tá? De modo que se eu quiser calcular A menos B, o resultado desta nossa operação, geometricamente, né, dizendo aqui, vai ficar então da seguinte forma. Vai ficar uma setinha apontando para o A. Ou seja, A menos B aponta para o A. E se eu quisesse fazer o B menos A? Bem, vocês devem imaginar que vai dar o sentido oposto. Se eu fizer, então, B menos o a direção será a mesma, porém este vetor vai apontar para o B. Em resumo, se eu faço A menos B, aponta para o A. Se eu faço B menos A setinha irá apontar para o B. Ou seja, A menos B e B menos A são dois vetores com mesma direção, mesmo módulo, porém sentidos opostos. É isso aí. Então nós vamos agora estudar então
um tema muito interessante aqui, dentro dessa parte de vetores, que é como calcular o módulo de um vetor resultante. Eu vou aqui, tá, trabalhar com a soma em específico, tá? Então, nós vamos estudar alguns casos particulares, né? Quando os vetores estão aqui na mesma direção, estando no mesmo sentido, eu chamo de paralelos. Se eles estão na mesma direção, só que sentidos opostos, eu vou chamar de antiparalelos. Você pode ver, o A está para a esquerda e o B está para a direita, então eles são antiparalelos. E o outro caso que nós vamos estudar são os vetores quando eles estão perpendiculares um ao outro. Tá? Então, vamos fazer isso pensando na soma, tá? Que aí a ideia pode se expandir depois para a subtração. Então, vamos caracterizar o vetor A. O vetor A tem 4 unidades, ou tem 4 quadradinhos, na horizontal apontando para a direita, modo direção e sentido. Enquanto o B tem 6 quadradinhos, na horizontal, para a direita. Como seria somar esses dois? Então, eu vou colocar aqui na frente que este vetor, então, tem 4 unidades, e este vetor aqui tem 6 unidades. Tá? Então, como seria somar A mais B? Para calcular, então, o módulo desse vetor resultante aqui, vamos fazer a soma, né? Então, com a mesma ideia da formação dos polígonos lá, nós vamos pegar o vetor A, aqui, ó, 4 unidades, tá? E o vetor B com 6 unidades. O resultado, né, de A mais B vai ser nosso vetor aqui resultante, que eu vou desenhar ele em azul, que vai ser a soma desses dois vetores, vai ser assim, ó. Vai ser um vetor com 10 unidades. Cuidado, né? Somar vetores não significa somar módulos, mas neste caso particular, quando eles estão na mesma direção, no mesmo sentido, basta somar os módulos, né? Então, 4 unidades de A com 6 unidades de B, vai ter um vetor resultante R, né? Que é este vetor azul que nós calculamos, que tem 10 unidades. Lembrando que isso é um caso particular. Em geral, você não pode fazer isso com os vetores. Tá? Bem, agora vamos fazer a mesma coisa com o de baixo. Como seria fazer então neste caso onde eles estão antiparalelos, ou seja, com sentidos opostos? Então vamos calcular o A mais B neste caso aqui de baixo. Ó, então neste caso, eu vou pegar aqui o nosso vetor A, que tem 4 unidades para a esquerda. 4 unidades para a esquerda. Vou pegar agora o nosso B, que tem 6 unidades para a direita. E o resultado dessa soma, pessoal, né, vai ser o quê? Pensa como se fosse num cabo de guerra. Ele está puxando para a direita com 6 unidades e esse para a esquerda. Quem vai ganhar esse cabo, essa força, né, essa luta, né, vai ser justamente o que tem mais unidades, né, no caso B. Então vai ficar, o resultado vai ser um vetor aqui, ó, R, com 2 unidades para a direita. Então, resultado, o módulo desse vetor resultante tem 2 unidades para a direita. Então, quando você tem dois vetores na mesma direção em sentidos opostos, é como se você pudesse subtrair os módulos. É um caso particular. Tomem cuidado para vocês não podem fazer isso de qualquer jeito. É somente nessas duas situações. Agora vamos para o segundo caso aqui, vetores perpendiculares. Bem, neste caso aqui, né, nós vamos fazer aqui, por exemplo, a regra do paralelogramo. Tá? Poderíamos também utilizar a regra do polígono. Tá? Né, tanto faz. Então, vou usar a regra do polígono. Então,
Então, como é que eu faço a regra do polígono? Nós vamos pegar, então, este vetor, o pretinho aqui. Ele tem 4 unidades para cima. Então, só vou passar ele para cá, né? Vou pegar o nosso vetor B, que tem, então, 5 unidades, né, para a direita. Aqui. Só que utilizando aqui o método da... Vamos colocar assim, né, pessoal? O método aqui do polígono. Bem, o vetor resultante tem o quê? Ele sai da extremidade do primeiro, que é o A, e chega na do segundo. Certo? Bem, a pergunta é, qual que é o módulo desse vetor R? Se vocês perceberem bem, isso aqui, esta figura formou aqui um triângulo retângulo. Significa que vale, né, a relação de Pitágoras. Aqui tem um triângulo retângulo, um ângulo de 90 graus aqui. Então eu posso fazer a seguinte coisa, pessoal. Para calcular o módulo do vetor resultante, você vê, o resultante faz oposição a esse ângulo de 90 graus, quer dizer que ele é hipotenusa, enquanto o A e B são os catetos. Então, para calcular isso aqui, o módulo desse vetor, basta utilizar o teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. Certo? Se eu for bem fiel aqui aos quadradinhos que eu estou colocando, a gente pode calcular isso. Então, R ao quadrado será... o A tem 1, 2, 3, 4 unidades. Então, 4 ao quadrado. Mais o B tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Certo? Então, vai ficar 16, que é o 4 ao quadrado, mais 5, 25. Né? 16 mais 25 vai dar quanto? 41, né? Então, R vai dar a raiz de 41. Nesse último exemplo, envolvendo agora vetores que vão estar formando entre si um ângulo qualquer, seria então o terceiro exemplo lá do cálculo do módulo do vetor resultante. Aqui não cabe a nós, né, fazer essa demonstração. Isso aí vocês verão na matemática, né? Quando vocês estudarem geometria plana, que é a lei dos cossenos. Tá? Então nós vamos apenas discutir. Quando eu tiver então a soma de dois vetores, eu estou colocando aqui o vetor A e o vetor B, né? Aqui o vetor A e aqui o vetor B. Eles formando um ângulo θ entre eles, tá? Essa letrinha grega, θ. Utilizando a regra do paralelogramo, traçamos uma paralela aqui, uma paralela ao A aqui, e o resultado é esse vetor vermelho. Como eles não estão perpendiculares, eu não posso utilizar o teorema de Pitágoras. Então, surge aqui a lei dos cossenos. A lei dos cossenos, pessoal, então, serve para você calcular, então, por exemplo, o módulo desse vetor resultante. Então, esse vetor resultante R, tá? Ele vai ser dado, então, por o lado A ao quadrado, mais o lado B ao quadrado, mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Agora, se eu quiser fazer a diferença entre A e B, lembre-se bem, né? Aqui nós temos o vetor A e o vetor B. Para calcular a diferença, como nós vimos anteriormente, basta fazer uma linha que liga as duas cabecinhas da seta e vai apontar para o lado, né, que aparecer primeiro nessa expressão. CA menos B aponta para cá.
beleza? Agora, neste caso, como é uma subtração, o resultado vai ser bem parecido, né? Só que a diferença é que no lugar desse sinal de mais aqui, vai ter um sinal de menos. Vai ser então o lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado, menos duas vezes o produto dos dois lados A e B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Isso se parece um pouco com Pitágoras. E, de certa forma, isso aqui você pode considerar como se fosse uma generalização do teorema de Pitágoras. Tá? De modo que, se este ângulo aqui fosse de 90 graus, o cosseno de 90, né? O cosseno de 90 graus daria quanto? Zero, né, pessoal? Cosseno de 90, zero. E aí este lado daria zero e nós cairíamos aqui no teorema de Pitágoras. Tanto aqui quanto aqui. Então, nós podemos considerar então a lei dos cossenos como se fosse então uma generalização do teorema de Pitágoras. Certo? Importante que vocês saibam utilizar. Nesse nosso penúltimo tópico, nós vamos falar então agora sobre a representação analítica de vetores. Até agora, tudo que nós fizemos foi desenhar esses vetores e para tentar descobrir as operações, né? Para tentar fazer as operações de modo geométrico. Agora nós vamos trabalhar com eles analiticamente. Tá? Vamos lá. É importante chamar a atenção que isso é extremamente importante. Tá? Muito importante porque desse tópico aqui nós vamos utilizar como ferramenta para estudar aí a cinemática vetorial e também para estudar dinâmica, quando nós entrarmos em leis de Newton, por exemplo. Tá? Então, a partir daqui, para o ano todo, nós vamos utilizar muito isso aqui. Então, prestem bem atenção. Então, vamos pegar o vetor A como exemplo, esse vetor vermelho. Eu posso escrever esse vetor A, você pode notar que ele é uma espécie de vetor resultante da soma desses dois vetores aqui, ó. É como se fosse a regra do paralelogramo que nós trabalhamos anteriormente. Então, ó, se você pega esse vetor aqui, AY, aqui, ó, e esse vetor AX, se você somar os dois, utilizando a regra do paralelogramo, o resultado é o A. Então, desta figura, nós podemos concluir, então, que o nosso vetor A, ele é a resultante, é a soma dos vetores AX com o vetor AY. Certo? Tudo que nós fizemos aqui, tá, foi fazer um processo contrário. Antes eu tinha AX e AY, eu sabia descobrir A. Agora eu estou decompondo o meu vetor A em dois vetores, que é o AX e o AY. É um processo contrário da soma que nós estamos fazendo. Bem, mas vamos lá. Será que existe uma maneira interessante de fazer isso com termos aí dos eixos x e y? Este vetor está aqui colocado aqui na origem do nosso plano cartesiano. Aqui é o zero, né? Aqui é a origem. Né? Então existe uma maneira para a gente representar através do que nós chamamos de vetores unitários. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou chamar essa direção y particular, vou indicar ela para um vetor unitário, que eu vou dar o nome dele de y chapéu. E essa direção particular, eu vou chamar ela de x chapéu. Significa o quê? Que essas duas direções particulares no espaço, y e x, podem ser representadas por esses vetores unitários. Esses vetores unitários, como o próprio nome diz, eles têm módulo 1. E você sabe, se tem módulo 1, eles equivaleriam como se fosse uma espécie de elemento neutro aqui. Tá? Então, eu posso representar esses vetores AX e AY da seguinte maneira. Eu posso representar esse AX como se fosse, então, o módulo dele, né, na direção x chapéu. Ou seja, eu posso dizer que o vetor AX, ele vale AX, que é o seu módulo, apontado na direção e sentido do eixo x. Da mesma forma, posso fazer isso aqui com o vetor AY.
eu posso então escrever o vetor AY como sendo AY, que é o seu módulo, apontado na direção e sentido do vetor Yzinho chapéu. Então, o que nós fizemos dessa forma, estamos representando estes vetores nesta forma analítica, ou seja, você pode escrever o vetor A como a decomposição de duas componentes, uma parte dele em x e a outra parte dele em y. Por fim, eu vou reescrever o vetor A como? O vetor A vai ficar AX na direção x mais um AY na direção y. Lê-se dessa forma que eu acabei de colocar. Isso aqui eu chamo de uma representação analítica. Como eu faço para calcular o módulo? Bem, se vocês perceberem, tá? Eu vou aqui fazer um triângulozinho aqui embaixo. Ó. Esses três vetores AX, AY, né? AX, AY e A formam um triângulo retângulo. Olha, então vamos lá. Este aqui, este lado seria o A, né? Pintado aqui de vermelho. O verdinho é quem? Seria o meu AY. E o meu vetor azulzinho seria o vetor AX. Né? Então tá aqui, ó. AX. Esse seria meu vetor A. E esse é o meu vetor AY. Bem, você pode notar, se eles são os lados de um triângulo, né, retângulo, vale então o teorema de Pitágoras. Então, para calcular o módulo do vetor A, basta utilizar então que A ao quadrado é igual a AY ao quadrado mais AX ao quadrado, né? Ou melhor, colocando aqui AX mais AY, né? Para ficar na ordem. A gente está pensando AX ao quadrado mais o AY ao quadrado. Tanto faz, é uma soma, né? Então, acabamos então por utilizar o caso que nós temos da soma de vetores no plano. Aquele caso 2 que nós estudamos no nosso último tópico. Certo? Isso, então, esta aqui é chamada como a forma analítica dos vetores, a representação analítica dele. Vamos agora, no nosso último tópico, trabalhar uma outra forma de representar analiticamente esses vetores, que vai ser de particular interesse para nós em aplicação em outros conteúdos. Nesse nosso último tópico, tá, sobre vetores, nós vamos então trabalhar da seguinte forma. Nós vamos aqui trabalhar com a representação analítica desses vetores na forma polar. Tá? Bem, nesta forma polar, nós vamos ter uma coisa interessante, que é o conhecimento do módulo do vetor. Suponhamos então que saibamos o módulo do vetor A e um ângulo que ele forma aí com uma das componentes, seja a componente x ou a y. Neste caso, a componente x. Olha, então, como é que é a representação analítica que nós vimos anteriormente? Então, nós sabemos que nós podemos escrever este vetor na forma analítica assim, ó. A é o AX na direção x, mais a parcela em y, né? AY na direção y. Correto? Mas nós estamos interessados em representar agora tudo isso a partir do módulo de A e do ângulo. Bem, como nós podemos fazer isso? Ó, basta você observar que este nosso triângulo aqui, ó, com os lados A, AX e AY, vamos transferir isso aqui para baixo para visualizar melhor. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar o nosso A aqui, a hipotenusa desse triângulo. Vou colocar agora
o lado verde aqui, que é o AY, que é um dos catetos. E, por último, o AX, que é este cateto azul aqui. Então tá aqui, ó. AX, AY e A. Bem aqui, agora nós temos esse elemento, que é este ângulo, que eu chamei aqui dessa letrinha grega, θ. Aí vale agora as expressões trigonométricas, nós conhecemos as relações trigonométricas. Então vamos calcular? Se eu prestar bem atenção, ó, o seno desse ângulo, ó, seno de θ, é o cateto oposto, que é o AY, sobre a hipotenusa, que é A. E o cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o AX, sobre a hipotenusa, que é A. Bem, nós podemos escrever então, nós podemos aqui escrever que o AY, o AX, né, no caso, é A vezes o cosseno desse ângulo. E, por outro lado, o nosso AY é o A seno desse ângulo. Então, vamos circular esse resultado. E agora vamos substituir isso aqui lá no de cima, nessa expressão de cima aqui, ó. Vamos substituir isso aqui em cima. Então, nós teremos aqui, ó, o nosso vetor A pode ser representado, então, pelo AX. O que é o AX? É A cosseno. A cosseno de θ na direção x, mais a parte AY. A seno de y, ou seno de θ, na direção y. Isso aqui eu chamo de representação polar, que é em termos do módulo do vetor A, aqui, e do ângulo θ. Tá? Isso é especialmente útil porque em muitos problemas nós conhecemos os ângulos e o módulo do vetor. E aí nós vamos decompor este problema, transformar um problema complicado em dois problemas simples, em que esta parte aqui, né, é a componente AX e esta componente aqui é a componente AY. Então, decompor vetores no plano, pessoal, significa então transformar um problema difícil em dois problemas fáceis. Um problema então de duas dimensões, eu posso então decompô-los em x e y e vou trabalhar como dois problemas de uma dimensão só, que nós trabalhamos lá no movimento retilíneo uniforme, né, e movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? É isso aí.